Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre a corrida espacial e armamentista. Bem, o objetivo da nossa aula é compreender os acontecimentos da corrida armamentista e espacial no contexto da Guerra Fria. Vamos refletir, vocês sabem o que foi a corrida espacial? Será que valeu algum prêmio? E já ouviram falar em corrida armamentista? O que foi a corrida armamentista e a espacial, afinal de contas? Corrida armamentista. A corrida armamentista foi uma característica do período denominado Guerra Fria, quando o mundo ficou polarizado entre as políticas dos Estados Unidos e da União Soviética, ou seja, entre o capitalismo e o socialismo. Apesar de ser uma disputa político-ideológica, existia uma intenção de se proteger da política do adversário. E para se proteger, eles buscavam a pior das alternativas, que era justamente fazer armas, e armas muito poderosas. É só a gente pensar um pouquinho. Em 1941, não existia bomba atômica, a Segunda Guerra estava começando e foi a maior guerra de todos os tempos. Em 1945, os Estados Unidos terminam a Segunda Guerra Mundial jogando bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, com o objetivo de fazer o Japão finalmente se render, mas também a grande questão de mostrar para a União Soviética que era um futuro adversário, de que os Estados Unidos tinham uma arma capaz de acabar com uma cidade inteira. A força das bombas atômicas é medida em quilotons. Uma bomba atômica igual a de Hiroshima, ela tinha apenas 1 quiloton. Em 1961, 16 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, foi solto uma bomba atômica dentro do território soviético, a critério de teste, que era Tsar Bomb, e ela tinha 50 quilotons. Ela era 50 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Só para nós termos uma ideia de quão rápido foram os avanços e o quão destrutivo era esse poder. Uma bomba dessa, caindo em uma cidade como a cidade de Curitiba, acabaria com a cidade inteira, com uma única explosão. Isso é horrível de se pensar. Bem, a corrida armamentista ou corrida bélica é a denominação da prática de nações rivais de acumular e melhorar o desempenho e a quantidade de armas em tempos de paz. E é justamente isso que aconteceu. Estados Unidos não estava travando uma guerra de verdade com a União Soviética, e muito menos o contrário, mas os dois países passaram a desenvolver cada vez mais armamentos com a ideia de mostrar para o adversário de que uma guerra com eles não seria algo positivo, porque eles teriam armas para se defender. Uma guerra nuclear seria suficiente para acabar com a vida na Terra, principalmente durante aquele período da Guerra Fria, onde existiam muito mais armas do que hoje em dia, inclusive, armas nucleares. A maior parte das bombas nucleares, felizmente, foram desmontadas e já não existe mais. Bem, é importante pensar em uma coisa. Em 1945, a bomba nuclear de Hiroshima e a de Nagasaki foram soltas de avião. O avião Enola Gay passou por cima dos alvos e soltou essas bombas. A bomba basicamente era um pedaço, uma caixa carregando explosivos, e quando ela entra em contato com o chão, ela explode. O piloto do avião veio a falecer de câncer anos mais tarde. Então as pessoas começam a entender de que a proximidade com elementos radioativos não é saudável, não faz bem para a saúde de ninguém. Não era interessante bombardeios nucleares partindo de um avião. E começa então o uso de mísseis, propulsões independentes ali. É lógico que os mísseis intercontinentais lá na década de 1960 não teriam capacidade de atravessar oceanos e atingir os seus alvos. Então, países como a União Soviética, os Estados Unidos, começaram a tentar instalar esses mísseis cada vez mais próximos do seu inimigo. No caso, os Estados Unidos instalou mísseis lá na Turquia, isso nós só ficamos sabendo depois do fim da Guerra Fria, e a União Soviética instalou mísseis
lá em Cuba. Isso gerou uma crise terrível, né? A crise dos mísseis de Cuba. E aí, depois disso, os países resolveram retroceder e tirar os mísseis de perto. Mas, em 1957, começa a corrida espacial justamente com a questão de criar novos sistemas de propulsão. Se eu sou capaz de levar um ser humano até o espaço, eu sou capaz de levar uma bomba para a cabeça do meu inimigo. Bem, o objetivo da corrida armamentista é demonstração de poder bélico, poder de guerra e de superioridade dos demais países. Muitas pessoas chamam as bombas nucleares feitas durante a Guerra Fria de bombas com objetivo político. Elas eram armas políticas. Elas eram tão destrutivas que não valia a pena explodir elas. Elas tinham o interesse de criar uma paz armada, né? O meu inimigo não vai me atacar se ele sabe que eu posso atacar em represália. Vamos para uma primeira atividade. Durante o período conhecido como Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia mundial. Nesse momento surgiu a corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista e quais as suas consequências? Agora é com vocês.
vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? À medida que as tensões aumentavam entre os blocos, eles buscavam desenvolver novas armas. Esse evento ficou conhecido como corrida armamentista. Foram desenvolvidas armas tão poderosas dos dois lados que nenhum dos envolvidos ousaria um ataque por medo de represálias. Além disso, os avanços tecnológicos deram origem a uma nova disputa entre os dois países, a corrida espacial. Corrida nuclear. A corrida armamentista passou a ser chamada também de corrida nuclear. Isso ocorreu pelo ápice do desenvolvimento das armas nucleares, iniciado pelos Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial e sucedido pela União Soviética em 1947. Bem, os Estados Unidos e a União Soviética tentavam medir força, buscavam produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de ameaçar o inimigo. O processo da corrida armamentista resultou também na propagação da tecnologia aeroespacial, com o aumento da rivalidade entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Então eles buscavam desenvolver foguetes e mísseis. Um míssil e um foguete não é muito diferente. A propulsão para você mandar um míssil ou um foguete é a mesma, é o mesmo sistema. Você só precisa sair da estratosfera, e voltar para o alvo no caso de uma bomba nuclear a ser solta. Vale lembrar que não foram só as armas nucleares que tiveram grandes avanços nesse período, se é que a gente pode chamar de avanço algo que é feito para destruir a humanidade. Os Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram a Napalm, que era uma bomba incendiária que conseguia incendiar uma área extremamente extensa. Eles usaram muito na Guerra do Vietnã e era uma arma extremamente destrutiva também. A crise dos mísseis, ocorrida em outubro de 1962, foi um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba. O evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, talvez o momento mais tenso até hoje, e foi quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Não seria nada inteligente uma guerra nuclear, principalmente naquele momento, onde haviam mais de 50 mil bombas nucleares, que se explodissem, seriam suficientes para acabar com a vida no nosso planeta. E a corrida espacial? O que foi, afinal, a corrida espacial? A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX, e foi o resultado direto da Guerra Fria, ocorrida entre os anos de 1957 e 1975. A corrida espacial ficou caracterizada pela intensa exploração do espaço realizada pelos americanos e pelos soviéticos. Aqui nós temos os uniformes dos astronautas, e dos cosmonautas, que na prática era a mesma coisa, só que os cosmonautas eram soviéticos. Bem, é importante lembrar que se a corrida armamentista foi iniciada pelos Estados Unidos e liderada pela União Soviética, na corrida espacial aconteceu justamente o contrário. Ela foi iniciada pela União Soviética e posteriormente liderada pelos Estados Unidos. Imaginem o medo em 1957. Você ser um cidadão norte-americano, você recebe a notícia de que se você sintonizar uma determinada estação de rádio, você vai escutar um satélite inimigo. Ninguém nem sabia o que era um satélite. A União Soviética, em 1957, lança o Sputnik, o primeiro satélite do planeta Terra. E ele passou por cima dos Estados Unidos emitindo um sinal de rádio. Hoje nós sabemos que ele não era muito grande, mas imagina o medo disso daí carregar uma bomba atômica. E aí ele passou por cima de todo o país. Essa disputa aconteceu com cada país querendo apresentar mais inovações em relação ao outro. Isso levou as duas nações a investirem na educação e realizar pesados investimentos em estudos científicos. Naquele momento, o avanço científico permitiu a abertura de uma nova fronteira. O espaço entra como uma nova fronteira entre os dois países. Bem, e como foi essa corrida, Explorar o espaço se mostrava útil militarmente, pois permitiria monitorar os movimentos feitos pelo inimigo e abriria uma nova possibilidade de ataque em caso de guerra. E, além disso, aquele que conquistasse essa nova fronteira da humanidade evidenciaria o seu papel de potência. Afinal,
A corrida espacial também era usada como propaganda. As pessoas ficavam pensando, nossa, quem chegar antes vai mandar no mundo, tem mais tecnologia. Afinal, quem conseguir dominar o espaço tem que ter muita tecnologia, e nós sabemos muito bem disso. Até então desconhecido, o espaço começou a ser explorado no período da corrida espacial. Os americanos e soviéticos disputavam quem faria as maiores descobertas. Assim foram lançados satélites artificiais, sondas espaciais, expedições tripuladas para o espaço, até que finalmente foi enviada uma viagem tripulada para a Lua. Lá em 1969, os Estados Unidos conseguiu esse feito. No dia 4 de outubro de 1957, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar em órbita da Terra. Em 4 de novembro de 1957, o Sputnik 2, que transportou a cadela Laika, aquele cachorrinho ali, para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob designação de Sputnik. Eles levaram diversos animais, inclusive macacos e até mesmo porquinhos da Índia. Ainda os soviéticos foram responsáveis por enviar o primeiro homem para o espaço, o Yuri Gagarin, e ele tem uma frase extremamente famosa: a Terra é azul. Imaginem que até pouco tempo atrás, na história da humanidade, ou seja, até o ano de 1961, ninguém nunca tinha visto de fato o planeta Terra de longe. Foi esse moço, o Yuri Gagarin, que finalmente teve a oportunidade de ver como era o nosso planeta de longe. E a declaração dele foi muito importante. Também a União Soviética foi responsável por mandar a primeira mulher para o espaço, a Vladimirovna Tereshkova, que foi para o espaço em 16 de junho de 1963. Em 31 de janeiro de 1958, aconteceu o lançamento da Explorer 1, o primeiro satélite americano, pouco menos de um ano depois dos soviéticos. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor do nosso planeta, o cinturão de Van Allen. Depois de 4 meses, o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera 12 anos depois. Logo após, os americanos criaram a National Aeronautics Space Administration, mais conhecida como NASA, ou simplesmente NASA, né? E a ida para a Lua? Como se deu, será, essa ida para a Lua? E qual é a importância de chegar na Lua, na verdade, né? Por que alguns falam, será que o homem foi mesmo para a Lua? Por que nunca mais foi? Foi, o homem foi para a Lua. A própria União Soviética, que era o principal adversário dos Estados Unidos, reconheceu a chegada dos americanos na Lua. E essa chegada, ela tinha justamente um motivo político. Não tem muitos recursos a serem explorados na Lua. É muito cara a ida para a Lua. E ela tinha esse objetivo de chegar antes. O último grande acontecimento da corrida espacial foi o envio de uma expedição tripulada para a Lua. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969. No dia 19 chegaram à Lua. No dia 20 iniciaram a descida. Quando pisou na Lua, Armstrong disse a frase, hoje internacionalmente conhecida: esse é um pequeno passo para o homem, mas é um gigantesco salto para a humanidade. O fim da corrida espacial aconteceu em 1975, quando União Soviética e Estados Unidos resolveram fazer uma missão conjunta. Os Estados Unidos com a nave Apollo 11 e a União Soviética com a Soyuz 19. Essa missão conjunta tinha como objetivo uma cooperação entre os dois países para avanços científicos. E ela marca, em 1975, o fim da corrida espacial. Vamos para mais uma atividade. Qual evento marcou o fim da corrida espacial? Qual país foi considerado líder nesse evento?
E agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta? Em 1975, os dois países realizaram uma missão conjunta com o objetivo de cooperação científica. Tal evento marcou o fim da corrida espacial, mas os Estados Unidos ficou conhecido por liderar a corrida, pois conseguiram ser o primeiro país a mandar seres humanos para a Lua. Nessa aula, nós estudamos um pouco sobre a corrida espacial e a corrida armamentista. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!